Olá, graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. Tudo bem? Estamos aí mais uma vez no projeto Auxílio ao Mestre para estudarmos mais uma lição na Escola Bíblica Dominical no projeto Auxílio ao Mestre. Para você que está chegando agora e não me conhece, eu sou o presbítero Mauro Lúcio e semanalmente estamos produzindo conteúdo para auxiliar os professores e professoras da Escola Bíblica Dominical. E neste trimestre nós estamos aprendendo com a história do livro de Reis, aprendendo com seus erros e aprendendo também com seus acertos. E na lição de hoje nós iremos estudar a lição de número 6. O profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Leitura bíblica, segundo Reis, capítulo 2, versos de 1 ao 15. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Na lição de hoje nós vamos falar acerca da transição de liderança entre Elias e seu sucessor Eliseu. Essa transição de liderança, ela se deu de forma harmônica, porque Elias, ele compreendeu que Deus havia separado Eliseu para aquele ministério. E por isto ele trabalhou, ensinou, discipulou Eliseu para posteriormente assumir aquela posição. Há um destaque muito especial entre a amizade e a cumplicidade entre Elias e Eliseu. A relação entre eles era muito mais que a relação de um mestre e seu discípulo. Era uma relação quase que próxima de um pai para com o seu filho. Eliseu, meu amado, ele aprendeu a servir Elias nas pequenas tarefas e também nas grandes tarefas. Ele primeiro começou o quê? Era normal um servo lavar os pés do seu senhor. Era normal o servo, ele lavar as mãos, pegar a água para o seu senhor lavar as mãos e beber. Ele aprendeu a servir a Deus nas coisas mais simples e pequenas, para depois nas coisas maiores. Elias, antes de ser arrebatado, ele deu ao discípulo Eliseu a oportunidade: olha, antes de eu ser retirado diante de você, me fala um desejo, um pedido, que ele lhe será atendido. E o pedido, irmão, surpreendeu até mesmo Elias. Ele falou: olha, eu quero a porção dobrada do Espírito que há em ti. Meu amado, o Elias olhou para ele e falou: rapaz, dura coisa você me pediu, mas você vai receber com uma condição. Se você me vir quando eu for arrancar diante dos teus olhos, você vai receber. Se você não vir, você não recebe. Então as promessas de Deus, elas também são condicionais. E nós observamos que as marcas do caráter de Elias, impregnados em Eliseu, ele foi corajoso, reto e íntegro em todo o seu ministério. É sobre Eliseu que nós estaremos estudando na lição de hoje. A despedida de Elias. Meu amado, se encerrava ali o período do discipulado.
O mestre estava partindo e deixando o discípulo, que tinha o peso da responsabilidade de substituir um homem do quilate da qualidade de Elias. Não era pouca coisa. Foi uma despedida de forma sobrenatural. Eles foram separados pelo arrebatamento de Elias, mas serão unidos posteriormente também por intermédio de um arrebatamento. Tá bom, meu querido? Vamos analisar então essa despedida. O ministério de Elias termina. O Senhor não recolheu Elias no momento em que este pediu a própria morte. Aquele episódio foi um fato isolado. Seu ministério está entre os mais bem-sucedidos de todos os tempos. O Senhor não o retirou de cena quando ele estava à beira de um colapso mental. Antes, o restaurou e confiou a ele outras importantes tarefas. Após anos de intensas manifestações do poder de Deus em sua vida, era chegada a hora do Senhor o tomar para si. Sua retirada foi bem apropriada para alguém que testemunhou os grandes feitos do Senhor ao longo do seu ministério. Elias, ele estava caminhando para o final do seu ministério. O que eu acho lindo, maravilhoso, é o amor de Deus para com Elias. Deus não tirou Elias de cena quando ele estava passando por uma crise emocional, um conflito existencial terrível, a ponto dele pedir para si a morte. O que Deus fez? Deus restaurou o profeta e ele recebeu a unção de Deus novamente. E Deus já confiou a ele ainda outras tarefas e outras missões. Dentre elas, ensinar, ungir, separar, consagrar o seu sucessor. Então, meu querido, Deus preparou todo o ambiente para a retirada de Elias, meu amado. Então, Deus não tirou ele quando ele estava para baixo. Deus o retirou quando ele estava cheio da unção. Deus, Jesus, ele não virá buscar a igreja quebrada, falida, morta, a igreja sem expressão, a igreja corrompida. Ele vai buscar uma igreja avivada, renovada, cheia do poder de Deus e sendo usada por Deus. Então, o arrebatamento de Elias tipifica a retirada da igreja. Jesus não vai buscar uma igreja sem virtude. É por isso que a Bíblia fala das virgens loucas e as virgens prudentes. Ele vai buscar uma igreja cheia do azeite, cheia da unção, cheia de boas obras, meu querido. Então, nesse sentido, este arrebatamento de Elias, ele tipifica o dia do arrebatamento da igreja. Após anos de intenso trabalho e de inúmeras experiências, Deus tirou Elias também deste mundo de forma sobrenatural. Assim também será a saída da igreja. A igreja, ela foi fundada de forma sobrenatural pelo sacrifício do Filho de Deus. E ela também será retirada de forma sobrenatural deste mundo. Glórias ao nome do nosso Deus. Um profeta com grandeza de alma. Elias figura entre o grupo de profetas não literários, isto é, não se tem conhecimento de nenhum escrito atribuído a ele. A despeito de seus grandes feitos, que lhe renderam grande notoriedade, ele não teve dificuldades em acatar a direção do Senhor, segundo a qual deveria sair de cena e ficar no anonimato. Para ele, um ministério bem-sucedido não era medido a partir de aplausos, mas na obediência incondicional a Deus. Seus feitos atestavam o poder de Deus, sua modéstia atestava o verdadeiro caráter de um homem de Deus, que de fato andou e viveu com Deus.
Quando nós falamos da grandeza de alma de Elias, eu destaco aqui algo maravilhoso. Era a modéstia de Elias. Meu querido, Elias, ele não figura entre os profetas literários, não há nenhum escrito atribuído a ele. Deus usou esse homem com poder e sinais, mandando fogo do céu, fogo consumindo o exército. Deus usou esse homem para derrotar principados, potestades, demônios e legiões, enfrentou a malignidade de Jezabel e Acabe. Esse homem Deus usou com forma sobrenatural, meu querido. Mas o que eu admiro nele é que ele nunca teve dificuldade quando o Senhor virava para ele e falou: Elias, sai de cena. Ele saía de cena e ele ficava no anonimato. Meu querido, quando Deus manifestou a glória dele, Elias, ele se retirava porque ele não procurava aplausos humanos, ele não procurava a glória do homem, então ele não tinha nenhuma dificuldade, ele ficou vários anos no anonimato, no ribeiro de Querite e também cuidando de uma viúva e de um menino. Ele ficou ali discipulando, ele era alguém que passava conhecimento, ele era discipulador. Na concepção de Elias, um ministério bem-sucedido, um legado que ele deixou, não consiste, meu amado, em aplausos. Porque alguém que é aplaudido, alguém que é reverenciado, não é sinônimo de ministério aprovado, não é sinônimo de aprovação de Deus, não é sinônimo de sucesso aos olhos de Deus. O ministério aprovado, ele não consiste de descer fogo do céu, mas o ministério aprovado é aquele que sabe sair de cena, ficar no anonimato, como foi o caso de Davi, como foi o caso dos homens, dos heróis que andaram com Deus. Os feitos de Elias atestavam o poder de Deus, mas a modéstia de Elias atestava que, de fato, o caráter dele era um caráter de um homem de Deus. Compreenda isso. O poder de Deus, ele atesta o quê? Os milagres, os feitos atestam o poder de Deus, mas é o caráter que atesta, que vai corroborar para que, de fato, estejamos diante de um homem de Deus. E Elias é conhecido como um homem de Deus, nem tanto pelos seus feitos, mas pelo seu caráter modesto, reto, íntegro e sincero com Deus. Gilgal, um lugar de boas recordações. Em Gilgal, o Senhor abriu o Jordão para o povo passar. De lá foram retiradas 12 pedras e construído um memorial para as gerações futuras. Elias era conhecido por abrir o Jordão e usar 12 pedras na restauração do altar. Em Gilgal, o povo passou a comer dos frutos da terra e o maná não desceu mais do céu. Elias estava prestes a subir ao céu e não mais comeria dos frutos da terra. Em Gilgal, o povo renovou sua aliança com o Senhor ao passar pela dolorosa circuncisão. Em breve, Elias não mais sentiria as dores de um homem comum. O Senhor o tomaria para si. Aqui nós vamos fazer aqui um paralelo entre Gilgal e Elias. Foi lá em Gilgal, amados, que Deus começou a manifestar o poder dele. Nós vemos lá que Josué, Deus decidiu honrar esse homem. Lá Deus abriu o Jordão ao meio, água de um lado, água do outro, e o povo passou com o pé seco e tirou de lá 12 pedras, e aquelas pedras foi construído um memorial para as gerações vindouras. Elias, ele era conhecido por também abrir o Jordão. Ele abriu o Jordão com a sua capa. A mesma unção lá de Elias estava sobre a vida de Josué, estava sobre a vida de Elias. Ele também é conhecido por usar 12 pedras para levantar um altar que se encontrava em ruínas. Outro paralelo, em Gilgal, o povo passou a comer agora os frutos da terra.
E o maná do céu não desceu mais, o povo não comeu mais do maná do céu. O povo experimentou dos frutos da terra. Agora, com Elias estava para acontecer justamente o oposto. Elias estava para deixar de comer os frutos da terra, pão, carne, uva e figo, alimento próprio daquela época, para não mais fazer uso desses alimentos, porque ele seria levado ao céu. Lá em Gilgal, aconteceu a circuncisão dos homens. E a circuncisão era arrancar a pele do prepúcio. E nesse período as pessoas ficavam muito debilitadas. Poderia ocorrer uma inflamação, dor, não tinha analgésico como nós temos hoje. Ali foi uma circuncisão, uma aliança dolorosa com Deus. Elias, em breve, experimentaria o oposto. Ele não mais sentiria as dores, o cansaço, fome, seria traído pelas suas emoções, porque ele seria retirado desta terra. Deus o tomaria para si. Então, Gilgal foi um momentos importantes na história de Israel, que tem um paralelo muito grande com a vida desse homem de Deus chamado Elias. O pedido ousado de Eliseu. Meu amado, nós já nos deparamos com esse texto tantas vezes, e às vezes a tradução, o sentido real da passagem, ela é mal interpretada. Veja só, quando Eliseu se apresenta para pedir a porção dobrada, ele estava se apresentando como o filho primogênito de Elias, porque Elias não tinha filho. Ele falou, eu quero ser como primogênito teu, porque em Israel o primogênito, ele receberia a porção dobrada da herança. Então, até Elias ficou surpreso, rapaz, você não sabe o que eu passei para poder viver esse chamado de Deus. Mas nós vamos analisar aqui como se deu esse pedido e como foi que Deus atendeu o pedido de Eliseu. A fidelidade de Eliseu. Eliseu estava ciente do peso da responsabilidade de ser o sucessor de Elias. Desde sua chamada, ele demonstrou ser um homem abnegado, dedicado e zeloso. Suas tarefas iniciais eram de um servo. Ele lavava os pés e as mãos de seu mestre. Antes de estender a capa para abrir o Jordão, ele aprendeu a estender as mãos para fazer as tarefas mais simples, antes de ver a grandeza de Deus em sua vida. Ele, através da sua humildade, revelou seu caráter. Muitos querem ser vistos no topo do Monte do Triunfo, sem que antes tenham tido o caráter forjado nos desertos e vales. Quando nós falamos da fidelidade de Eliseu, é uma coisa impressionante, amados. Quando ele recebeu a chamada, ele pegou lá aqueles carros de bois que ele estava arando a terra, ele quebrou, colocou fogo, matou os animais, porque ele estava decidido não mais voltar para aquele estilo de vida. Ele abraçou o ministério como a razão da sua vida. Então, desde a sua chamada, ele mostrou o quê? Ser um homem abnegado, disciplinado, dedicado e zeloso. Ele não começou logo abrindo Jordão ou abrindo poça d'água, não, meu querido. Ele começou, foi pegando água no poço para lavar os pés do seu mestre, de Elias, dar água para o homem de Deus. Ele estava ali como que um serviçal, como um servo. Então, primeiro, ele aprendeu o caminho da humildade em fazer coisas simples, em fazer coisas pequenas, porque é perigoso Deus manifestar o poder dele na vida de um neófito na fé, um recém-convertido, alguém cujo caráter ainda não foi forjado, cujo caráter ainda não foi moldado. Então, Deus estava provando Eliseu e ele estava revelando o seu caráter, que ele era obediente, ele era humilde, tinha um coração disposto
disposto a obedecer. Então não foi por um acaso, meu querido, que Deus honrou o trabalho, o ministério dele, porque as tarefas pequenas que ele realizava no começo já revelavam o seu caráter. O que nós aprendemos com isso? Que muitos querem ser vistos lá no topo do monte triunfando, seja abrindo o Jordão, seja Deus mandando fogo do céu, seja Deus fazendo coisas sobrenaturais. Eles querem ser vistos pelas massas e pelas multidões. Mas o problema não é querer isto, não é pecado. O problema é querer queimar etapas, é querer ser o que o outro foi, ter o que o outro teve, sem passar pelo caminho, a história pela qual ele passou. Então, meu amado, não existe mágica com Deus, existe trajetória. Não existe alguém que vai te dar um ministério abençoado se você não aprender a passar pelo caminho de fazer as coisas pequenas, as coisas que não têm notoriedade e visibilidade. Porque Eliseu foi fiel no pouco, Deus também o colocou no muito. E o caráter dele foi forjado naquelas simples tarefas que ele realizava. A porção dobrada. A porção dobrada era concedida a um filho primogênito. Ao fazer tal pedido, Eliseu se apresentou como um legítimo filho na fé de Elias e, portanto, seu herdeiro espiritual. Este pedido revelava traços do seu caráter. Era homem humilde, pois reconheceu não ser corajoso e intrépido como Elias. Revelava também um homem patriota. Ele amava seu povo e, acima de tudo, amava o Senhor. Salomão pediu sabedoria para reinar. Eliseu se mostrou mais sábio que ele, pediu as virtudes do caráter de Elias e a mesma unção de Deus que fluía em sua vida. O Senhor atendeu seus pedidos. Quando Eliseu se apresentou pedindo a porção dobrada, como nós já dissemos, ele se colocou como um filho. E um filho espiritual, o primogênito, o primeiro primogênito. Porque o filho mais velho, primogênito, os bens era dado o dobro para ele do que os outros filhos. Ele tinha o dobro, então ele pediu a porção dobrada. Ali ele se apresenta na qualidade de filho espiritual e, portanto, seria o seu herdeiro também espiritual do ministério dele. E o que esse pedido dele me faz lembrar muito Salomão, amado. Sabe por quê? Salomão, ele, quando tinha que reinar, substituir Davi, ele sentiu o peso da responsabilidade. Eliseu também sentiu o peso da responsabilidade. Eu quero a porção dobrada do Espírito que é em ti, porque ele reconheceu que aquela coragem, aquela intrepidez, aquela ousadia só podia vir de Deus, amados. Então, certamente, Elias deve ter contado para ele a confusão que ele passou, o medo que ele sentiu quando foi ameaçado por Jezabel. Então, Eliseu compreendeu que ele não era corajoso, valente, intrépido como Elias. Assim também Salomão se enxergou. Ele não se viu corajoso, intrépido e ousado como Davi. E assim como o pedido de Salomão revelava traços do seu caráter, o pedido de Eliseu revelava também traços do caráter, porque alguém que reconhece que não é valente, que não é corajoso, que não é intrépido, é porque ele tem uma noção de si mesmo, é uma pessoa humilde. Ele também era um patriota, porque aquela unção que ele pediu não era para comprar carro, casa, dinheiro, empresa, ser um homem rico. Ele pediu aquela unção para poder exercer o ministério de profeta em tempos de apostasia. Ele amava a nação, ele amava as pessoas. É por isso que ele pediu a Deus a unção de Deus. Nós vemos que Salomão pediu a Deus sabedoria para reinar. Agora, Eliseu, dado o devido contexto e a realidade, que são funções diferentes, eu acho que ele foi mais bem sucedido. Ele pediu as virtudes do caráter de um homem aprovado por Deus. Ele pediu a Deus o quê? A porção dobrada.
E meu querido, Deus agradou dos pedidos de Eliseu e Deus confirmou na vida dele. Meu amado, muitas pessoas querem o poder de Deus, muitas pessoas querem ser usadas por Deus, mas vamos pedir a Deus que nos dê um caráter íntegro, reto, que não se corrompe, que não se dobra diante do sistema, um caráter de um verdadeiro adorador de Deus. Que Deus nos dê esse caráter em o nome de Jesus. Elias, a inspiração de Eliseu. Há pessoas cujo ensino vai muito além das palavras e teorias. Elas ensinam a partir da sua própria vida. Elias, em tudo, foi um referencial de fé e conduta para Eliseu. As pessoas conheciam o profeta. Já Eliseu conheceu o homem íntegro por trás dos grandes feitos. A condição imposta por Elias não foi difícil de ser acatada, uma vez que seu discípulo estava sempre com suas atenções voltadas para tudo que seu mestre falava e fazia. O pedido de Eliseu foi atendido por Deus, não só por conta daquele momento, mas em virtude da sua trajetória até ali. Quando nós olhamos aqui que Elias ele foi um referencial de conduta para Eliseu, é o que eu venho reforçando. Meu amado, nem todo mundo que é usado por Deus pode ser chamado de homem de Deus, tá bom, meu querido? Vamos deixar claro aqui. Uma coisa é o homem que Deus usa, outra coisa é ser um homem de Deus. Então, Elias, ele não era somente um homem usado por Deus, ele tinha o caráter ilibado. E veja só, as pessoas conheciam o profeta das multidões do fogo que descia do céu. Agora, Eliseu, ele teve a oportunidade de conhecer Elias fora do palco. Ele conheceu Elias nos bastidores. Meu amado, você não conhece um homem de Deus a partir de uma pregação, de um estudo, de um vídeo. Você conhece um homem de Deus, meu amado, fora dos holofotes. É quando ele não está atraindo as atenções. Nesse sentido, Eliseu, ele desejou a porção dobrada do espírito dele. Ele estava falando assim, eu quero o seu caráter, eu quero ser reto, íntegro, sincero como você. Então, Elias foi uma fonte de inspiração. E há pessoas que nos ensinam, meu amado, sem palavras, sem muitas teorias, porque a vida dela em si é uma fonte de inspiração, de saber e de conhecimento de Deus. E Elias estabeleceu para ele uma condição, você tem que estar muito próximo de mim, ligado a mim, e você tem que me ver. Não foi nada difícil para Eliseu fazer isso, porque desde que ele saiu da casa dos pais, que ele largou o trabalho dele de mexer com terra, ele acompanhou Elias em todos os momentos, meu amado. E Deus atendeu o pedido de Eliseu, não é porque era um caso de sorte que ele tirou a sorte grande, nossa Deus, eu vi e agora eu recebi. Não tinha nada de sorte não. Deus atendeu, foi por conta da trajetória de Eliseu até ali, meu querido. Ele cuidou do seu Senhor, ele esteve do lado do seu mestre, ele foi humilde, aprendeu a servir nas pequenas tarefas, revelou um caráter humilde, foi influenciado pelo seu mestre. Meu querido, Deus olhou para Eliseu e falou assim, não, eu vou atender o pedido desse rapaz, eu vou dar a ele essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, eu vou dar a ele a porção dobrada. Meu querido, Deus se agradou. Então, meu querido, que nós possamos ser uma fonte de inspiração, primeiro para os nossos filhos, para nosso lar, uma fonte de inspiração para as pessoas que nos conhecem. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos expressar o caráter perfeito de Deus em todas as nossas relações. Enquanto muitos conhecem o mito, o homem, o pregador ou o pastor, é nos bastidores que se conhece o caráter de um homem e de uma mulher de Deus. Eliseu toma a capa de Elias. Agora Elias subiu e a capa caiu.
Foi que será por acaso, por acidente? Não. Deus estava ali, a capa foi parar na mão de Eliseu, meu querido. Nós vamos entender qual era o propósito de Deus nesta capa. A comunhão de Elias e Eliseu. A relação entre Elias e Eliseu era mais que a de um mestre e seu discípulo. Tratava-se de uma relação bem próxima de um pai para com seu filho. Haja vista que ele clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Naquele momento, o discípulo se despedia de seu mestre. Um filho na fé ficava órfão do pai. A despedida foi um tanto dolorosa para ambos. O reencontro entre eles se dará no ato do arrebatamento. Na ocasião, ambos receberão corpos glorificados e na eternidade, Eliseu poderá dizer a Elias o quão fiel foi aos seus ensinos que lhe foram repassados. Quando nós destacamos aqui a comunhão, a cumplicidade entre Elias e Eliseu, é uma coisa assombrosa, meu amado. Era uma coisa vinda realmente da parte de Deus. Nos faz lembrar o episódio de Davi com o filho de Saul, Jonatas. É aquela união feita da parte de Deus. Então que eu vejo que a relação entre eles, meu amado, era muito mais do que uma relação meramente formal, de um mestre e o seu discípulo. A relação deles era muito próxima dentro da relação de um pai para com o filho. Haja vista que Elias não há relato que ele tivesse esposa ou tampouco filhos. Então ele viu em Eliseu um filho. Por que eu falo assim? Porque quando ele foi tomado, Eliseu gritou: homem de Deus, carros de fogo, seus cavaleiros. Ele não fez isso. Ele falou: meu pai. É uma posição de sentimento, de consideração, de honra. Ele não é somente o meu mestre, ele é o meu pai. Ele me abraçou, me acolheu como um filho. Então nós vemos essa comunhão entre os dois. E ali, ele não pediu por interesse, não é a relação. Ah, meu pai, não é falou meu pai, só porque ele queria receber a bênção. Ele assim o fez, porque ele já demonstrava essas virtudes, ele honrava Elias, meu amado. E naquele momento da despedida, o pai espiritual estava sendo retirado do filho. O filho ficava órfão. Aquela despedida, meu amado, ela foi dolorosa para Eliseu e também para Elias, porque havia um amor entre eles, um respeito, uma relação paternista por parte de Elias. Agora, meu querido, eu tenho uma boa notícia. Eu verei Elias e Eliseu na glória. Na glória, na eternidade, os dois se reencontrarão. E Eliseu vai poder dizer para Elias: meu pai, quando você foi recolhido naquela ocasião, eu senti um vazio tão grande, porque o tempo que nós convivemos, pareceu que nós conhecíamos já 30, 40 anos. Meu amado, isso é uma relação que Deus espera de nós. Que nós não cheguemos diante dele somente quando nós precisamos de algo e viemos bajular a Deus, a tentar levar a Deus com palavras. Deus quer que a nossa relação com ele seja a relação de pai para com filho, semelhante a esta relação íntima, estreita, sincera, verdadeira de Eliseu para com Elias. Nós não podemos chegar diante de Deus como interesseiros, como mendigos espirituais, meu querido. Nós temos que falar Pai com o coração, mas honrá-lo no nosso corpo, na nossa forma de viver. Amém, meu querido? Glórias ao nome do nosso Deus. A capa de Elias. Aprove ao Senhor que a capa de Elias fosse parar nas mãos de Eliseu. Ela só teve uma única finalidade: atestar publicamente que o Senhor estava operando na vida de Eliseu. Após este episódio, não há mais nenhuma menção do uso desta capa no ministério deste profeta. A capa não operava sinais por si só. Havia critérios quanto ao seu uso. Os objetos consagrados ao Senhor não teriam nenhuma eficácia
caso estivessem em mãos profanas. A Arca da Aliança em nada mudou a sorte de Ofni e Finéias. Ambos morreram, porque não tinham uma aliança com Deus. Quando nós falamos aqui da capa de Elias, meu irmão, aquele não era um objeto de adoração. Aquilo não era um objeto para ser idolatrado, tá bom, meu querido? A capa foi parar nas mãos de Eliseu, propósito divino. Agora, o poder dele estaria no uso da capa? Não, é um equívoco muito grande. Ele só usou aquela capa uma única vez. E quando ele colocou aquela capa no Rio Jordão, o Rio Jordão se abriu. E quem testemunhou isso? Os profetas, os filhos dos profetas. Ali todos falaram, olha, o Deus de Elias, a unção de Elias está agora sobre Eliseu. Somente para testar isso e mais nada, meu querido. Após esse episódio que o Jordão abriu, nós não vemos mais Eliseu usando capa para jogar em Naamã. Nós não vemos mais Eliseu usando capa para ressuscitar o filho da viúva. Não vê ele usando capa para multiplicar pães. Não vê ele usando capa para tirar o veneno da panela. Nós não vemos isso. Então, aquela capa só tinha esta finalidade. Agora eu faço uma observação sobre esses objetos, amados. Cuidado com essa divinização de objetos. Eu sei que existem objetos sagrados, meu querido, porque aquela capa ela não operava por si só. Haviam critérios da parte de Deus. Por exemplo, Ofni e Finéias. A Arca da Aliança era consagrada a Deus. Já teve ocasião que Davi tentou trazer a arca e Deus matou alguém que colocou a mão nela, por mais bem intencionado que estivesse. Aquele objeto era sagrado. Porém, o objeto estava no ombro de Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli. Morreram os dois. Então, objetos sagrados, irmãos, eles não surtem efeito. Deus não vai manifestar o poder quando eles estão no mão de mãos profanas, mãos imundas, mãos que estão sujas do pecado, da prostituição, da avareza, da idolatria, de pornografia, de adultério, de tantas coisas. Não vai surtir efeito. Nós vamos pegar, por exemplo, o neto de Nabucodonosor. Fez uma orgia lá, com aquela bebedeira, e na loucura dele mandou trazer os objetos que eram usados pelos sacerdotes da casa do Senhor, meu querido. Na mesma hora, apareceu uma mão na parede, trouxeram Daniel e falou, olha, seu reino foi pesado, foi passado de ti. Segundo a história, naquela mesma noite, o Império Babilônico caiu. Meu querido, não podemos brincar com coisa séria. A Bíblia, ela não é livro de amuleto não, tá, meu querido? A Bíblia é um objeto para ser lido. A Bíblia é um livro para ser lido. Não é para colocar ele no Salmo 91, no Salmo 23, e Deus vai te guardar e proteger. Deus tem que estar no seu coração. Salmo 91, de Gênesis a Apocalipse, ele tem que estar no teu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Chegamos agora, meu amado, ao término da nossa lição. Eu espero que o Espírito de Deus venha completar ao seu coração aquilo que eu não consegui em virtude das minhas limitações. Eu quero, meu amado, te fazer um convite muito especial. Faça parte dos 300. Eu estou orando a Deus, apresentando esse propósito, que nós temos aí mais de 26 mil pessoas inscritas no canal. Desses 26 mil, eu estou pedindo que 300 se apresentem para nos ajudar nesse projeto. Eu tenho demanda quanto equipamento, estrutura, despesas, e nós não fazemos esse trabalho por dinheiro, tá, meu querido? Vão fazer 6 anos que nós estamos realizando esta obra para o Senhor. E até aqui, Deus tem nos dado força, graça, tem usado de misericórdia, mas tem enfrentado muitas dificuldades para poder prosseguir com esse projeto. Eu gostaria que você se apresentasse, tem o meu telefone no rodapé, me manda uma mensagem de texto pelo meu WhatsApp e eu vou estar conversando com você. Os 300 são os mantenedores, são aquelas pessoas que se apresentam para nos ajudar com R$30, com 50,
com 60, com 100 reais, tá bom, meu querido? Para que nós possamos continuar abençoando milhares de outras pessoas. A minha visão, a minha fé é que se apresente 300 pessoas dentro desse montante que nós temos aí de 26 a 27 mil pessoas. E estas pessoas que se apresentam como mantenedoras, eu estou compartilhando exclusivamente com elas todo esse material que você viu em PDF. E sempre aos sábados, às 19 horas, nós estamos fazendo uma live para os professores que vão ministrar a aula no domingo. Então, sempre aos sábados, às 19 horas, nós estamos fazendo uma live, tá bom, meu querido? Eu conto com a sua compreensão, eu conto com a sua ajuda, eu conto com a sua oração. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por mais esse estudo da tua palavra. A ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Dá-nos, ó Pai, a firmeza do caráter de Elias e Eliseu. Meu Deus, que o nosso caráter seja reto, íntegro, sincero, verdadeiro. Que as pessoas não venham nos conhecer somente pelos ensinos que passamos, pelas mensagens que pregamos, mas, ó Pai, as pessoas possam conhecer o nosso caráter, que nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, que o Senhor usa pela sua infinita misericórdia. Ensina-nos o prazer, a satisfação, a alegria de servir ao Senhor, realizando coisas pequenas, ó Pai. Porque muitos querem ser vistos, ó Pai, em lugares altos, triunfando, mas não querem passar pelos vales e os desertos, onde o caráter de um homem de Deus é forjado. Meu Deus, trabalha na minha vida, trabalha na vida do meu irmão e prepara-nos, ó Pai, para o reencontro com o Senhor, que nós veremos o Senhor por sobre as nuvens. Pai, nós te oramos agradecidos, certos da resposta, em o nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Meu irmão, em caso de arrebatamento, eu não estarei aqui para ministrar a próxima lição. Fica triste, não. Em caso de arrebatamento, nem eu e nem você estaremos aqui. Em caso de arrebatamento, eu encontro com você por sobre as nuvens. E sabe quem vai estar lá no alto, lá no topo, esperando a gente? É Ele mesmo, o amado das nossas almas. Fique na paz, Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Amém.